Alô, alô! Está no ar mais um episódio da Rádio da Proíndio. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. A abolição muitas vezes é apresentada como se tivesse sido uma ação bondosa da princesa, mas, na verdade, o fim do trabalho escravo foi uma conquista de muitos anos de luta política, protestos e resistência, principalmente dos próprios escravizados, dos quilombolas e dos líderes do que se tornou o movimento abolicionista. Neste episódio da Rádio da Proíndio, convidamos Nilma Bentes, cofundadora do CEDEMPA, o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará, e da rede Fulanas NAB, Negras da Amazônia Brasileira. Não aconteceu realmente uma abolição. Chama de falsa abolição, chama de que vai haver a outra abolição. E Flávio Jorge, membro executivo da Coordenação Nacional de Entidades Negras e ativista da Soweto, Organização Negra. O grande problema, que é a decorrência de como foi feita a abolição no Brasil, é a manutenção das desigualdades. Duas importantes lideranças do movimento negro para conversar sobre por que o 13 de maio não é uma data de comemoração, e sim de reflexão. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Ao longo de mais de 300 anos, foram trazidos para cá quase 5 milhões de africanos, o equivalente a quase metade da população que foi tirada da África. No período da escravidão, em cada 3 pessoas no Brasil, uma era escrava. Naquela época, a economia do nosso país era totalmente dependente do trabalho escravo, e essa situação era aceita e explorada pela maioria da sociedade branca. Mas é claro que os negros não aceitavam isso calados. Houve muita resistência e muitas revoltas durante todo o longo período da escravidão. A fuga dos escravos e a criação dos quilombos, ou mocambos, foi uma das formas de resistência. No século XIX, o movimento abolicionista cresceu e aumentou a pressão pelo fim da escravidão. Negros livres como André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e Castro Alves tomaram a frente dessa luta. O movimento abolicionista queria não apenas o fim da escravidão, mas também reivindicava um projeto de integração dos antigos escravizados na sociedade e na economia, algo que não ocorreu, como comenta Flávio Jorge. A abolição ela não se deu pela bondade da princesa Isabel. Foi consequência de um processo de luta que, infelizmente, não obteve todas as suas conquistas. Naquele momento, nós teríamos que ter tido um projeto político de nação onde os trabalhadores escravizados tivessem incorporado nesse projeto. Só que o projeto de nação que foi construído a partir do 13 de maio foi um projeto que valorizava aqueles novos trabalhadores que estavam chegando aqui no Brasil, que eram os imigrantes italianos, portugueses e de outras nacionalidades, e nós negros fomos jogados na rua, uma situação que persiste até hoje, apesar da nossa luta. Ou seja, a abolição assinada pela princesa Isabel libertou os escravos, mas não libertou verdadeiramente os negros, uma vez que não houve nenhum tipo de reparação por parte do Estado. É o que nos explica Nilma Bentes. Nossos antepassados não tiveram oportunidade de ter garantido um lugar para ir, uma terra para cultivar, instrumentos para cultivar a terra. Não tivemos nada, fomos abandonados à nossa própria sorte. Então, não houve abolição, inclusive há um movimento que fala em vamos fazer a abolição, e não é nem a segunda abolição, é realmente fazer a abolição. Ou seja, a gente não comemora, porque a abolição, inclusive, ela começou a ser marcada para homenagear a princesa Isabel, que não tinha nada a ver com a gente, né? E com isso, como se ela tivesse sido uma boazinha e que, na verdade, se viu que estava na derrocada do sistema. Então, o movimento negro, em 1978, 79, resolveu transformar esta data em Dia Nacional do Combate ao Racismo. Agora, Flávio Jorge. Então, eu acho que isso é o que a gente deve colocar nesse momento em que a gente questiona o 13 de maio como um momento de abolição. Foi um momento importante, onde nós, negros e negras que vivíamos nos quilombos, aqueles negros e negras que moravam nas cidades, nos juntamos àquele movimento
da época, que era o movimento abolicionista, no sentido de propor um novo projeto de sociedade. Infelizmente, não fomos vencedores, isso traz sequelas para a população negra até hoje. Então, o grande problema, que é a decorrência de como foi feita a abolição no Brasil, é a manutenção das desigualdades raciais, regionais e de gênero na nossa sociedade. O racismo é admitido como um dos obstáculos a ser superado para a construção do Brasil mais justo, democrático e igualitário. Em contraposição ao 13 de maio, o movimento negro elegeu o 20 de novembro, dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder de um dos maiores e mais famosos quilombos de resistência à escravidão, para celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu acho que é importante a gente falar do 13 de maio, mas o 13 de maio, para nós, é só isso, só faça a abolição. A gente tem que dar força mesmo no 20 de novembro, né, porque é importantíssimo. Para encerrar a nossa conversa, perguntamos a Nilma e Flávio Jorge qual a mensagem que podemos levar daqui para frente para motivar a luta e a união da comunidade negra e quilombola. A mensagem, acho que a quilombola não é só para quilombola, é para todo mundo, que a gente tente guardar o mínimo de união, sabendo que o sistema trabalha contra isso. Eu acho que esse é o principal recado da importância da luta do movimento quilombola, porque essas comunidades negras rurais, as comunidades quilombolas, deram continuidade à história de resistência do Zumbi dos Palmares. Mesmo ocupando as terras que herdaram de seus antepassados há mais de 200 anos, o Estado e a sociedade se recusam a reconhecer o direito de propriedade do povo negro que habitam essas terras. O recado que eu deixaria é: estamos juntos na luta contra o combate ao racismo, estamos juntos na negação do 13 de maio como uma data de libertação dos negros e estamos juntos lutando por um Brasil mais justo e igualitário. O 13 de maio não nos representa, o que nos representa é a luta de Zumbi, a luta de Dandara pela libertação dos nossos territórios da época. O que nos representa é a nossa consciência negra, que deve ser mais valorizada e mais compreendida como um projeto de nação, como um projeto de um Brasil mais justo e igualitário. E com essas mensagens encerramos mais um episódio da Rádio da Proíndio, desejando a todos e todas que se cuidem e continuem respeitando o isolamento social, até que essa pandemia passe e que possamos voltar a nos encontrar e celebrar o que deve ser celebrado: a cultura, a história e a consciência negra. Até mais!